Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de batismo. Hoje nós estamos na sexta aula. Você precisa fazer esse curso completo, assistir a aula toda. No final nós teremos um questionário no final do curso, né? Vou deixar um link para você responder algumas perguntinhas referentes às nossas aulas, ok? Nós teremos coisas sim da apostila, mas também coisas que foram faladas aqui nos vídeos, então é necessário você assistir todos os vídeos de maneira completa para você pegar todos os pontos aqui, tá bom? Conforme eu for falando, você vai conferindo também na sua Bíblia. O que eu falo é importante, claro, mas quando você observar no texto da apostila alguma referência bíblica, pausa o vídeo, vai conferir na sua Bíblia, porque mais importante do que eu falo é a leitura da palavra de Deus, porque ela, na verdade, é a base de tudo que a gente comenta aqui, tá bom? Então vamos para a nossa introdução aí, abra a sua apostila na aula de número 6. O nosso tema hoje é a origem da tentação. Muito bem, pessoal, vamos saber a respeito disso. Falamos na aula 5, né, no vídeo passado, sobre pecado e santidade. Então a gente precisa entender a origem do pecado, a origem da tentação. Qual que é a diferença de tentação para pecado? Tentação é aquilo que acontece antes do pecado. Muitas vezes Satanás ele nos oferece algo para nos tirar do caminho do Senhor. E isso que ele oferece nós chamamos de tentação. E nós vamos ver sobre 3 agentes da tentação aqui no desenrolar dessa nossa aula, tá bom? Vamos dar uma lida primeiro na apostila e a gente vai comentando sucessivamente, tá certo? Vamos lá. Aprendemos anteriormente sobre pecado, santificação, salvação, lições importantes para o entendimento do plano de Deus para nós. Hoje vamos falar sobre os 3 inimigos da fé: Satanás, o mundo e a carne. Os agentes da tentação que enfrentamos diariamente, cuja finalidade é nos afastar da vontade de Deus. Então você já sabe o que é salvação, você já sabe o que é o pecado e santidade da aula 4, salvação na aula 5, né? E agora a gente vai falar sobre o que luta contra isso, o que luta contra a nossa santidade, o que luta contra a nossa salvação, o que luta para nos fazer pecar, para que a gente se afasta de Deus, o que é que vai fazer, o que é que vai tentar fazer você desviar da presença do Senhor. Não vai conseguir tirar você da graça de Deus, porém, ele vai tentar. Nós vamos ver alguém especificamente falando, que se trata de Satanás, o primeiro agente da tentação que nós vamos abordar aqui. Depois nós vamos falar do mundo, conforme você viu aí, é Satanás, o mundo é a carne. O mundo é todo o sistema onde nós vivemos, o sistema mundano, né? E não as coisas em si que a gente pode tocar, etc. Vamos dar os detalhes durante a nossa lição aqui. E vamos falar da nossa carne, que somos nós mesmos, tá? Vamos entrar em detalhes já já. O objetivo da tentação é tirar o foco do crente nas coisas do Senhor, fazendo-o errar o alvo e perder a direção. Lembra o que é errar o alvo? Pecar, né? Pecar, errar o alvo. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Através do mundo, Satanás tenta nos fazer pecar praticando as vontades da nossa carne. Grave bem essa frase, porque nós vamos falar, nesta frase também tem os 3 agentes da tentação aí, viu? É disso que nós vamos falar. Mundo, Satanás, carne. Através do mundo, Satanás tenta nos fazer pecar praticando as vontades da nossa carne. Ser tentado não é pecado, o problema é ceder à tentação e cair no engano. Olha só o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, está na apostila, entre aspas, mas você pode abrir a sua Bíblia, conferir, inclusive marcar a referência. É até bom, né, para você, sempre que tiver na Bíblia ali, ler a referência bíblica, viu, marcado de caneta, você vai se lembrar da aula de hoje, enfim. É muito bom fazer essas anotações. A Bíblia diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse é o passo a passo da tentação, certo? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja,
Satanás ele vai usar a fraqueza de cada um, a cobiça de cada um para atrair a pessoa ao pecado. E aí, quando essa pessoa é atraída, ela é seduzida e se ela dar vazão a essa cobiça, ela vai conceber o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Você já conhece este versículo, a gente já falou em aulas anteriores. Você conhece também Romanos 3:23, quando diz que o salário do pecado é a morte, né? Que também afirma que o pecado, uma vez consumado, gera a morte aqui neste versículo. Então, uma coisa está ligada à outra. A Bíblia ela é perfeita, ela é uma mensagem única, ela se encaixa perfeitamente, tá certo? Então, você vai observar aqui que o pecado ele é consequência da nossa própria cobiça. E Satanás vai tentar alguém, uma pessoa, vai tentar a mim, vai tentar você, naquilo que é o nosso ponto fraco. Então, você deve vigiar e prestar muita atenção nisso. Vamos falar então sobre o primeiro agente da tentação, que é Satanás. Então, a partir aí deste próximo tópico. Satanás é o primeiro agente da tentação. Satanás era um anjo de luz, um querubim ungido, mas corrompeu-se querendo ser maior do que Deus. E nós temos duas referências bíblicas que fazem alusão a este momento aí. Ezequiel 28, separa o vídeo, dá uma lida. Isaías 14 também. Os versículos estão todos digitados aí na sua apostila para você fazer a leitura. Leia porque é importante. O Senhor prometeu então um castigo eterno para ele, o inferno. Mateus 25:41, a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Satanás não foi a princípio criado Satanás, ele era um anjo. Só que ele permitiu que o orgulho, que a prepotência, ele permitiu que a soberba, todos sinônimos a esse tipo de pecado, entrassem no seu coração. Ele quis ser maior do que Deus. Ele quis colocar-se num lugar acima do Senhor. Conforme você for lendo o texto aí de Isaías e de Ezequiel, que tem referência aí no texto que a gente está lendo, conforme você lê a Bíblia, você vai notar que Satanás, ou o querubim ungido, antes de se tornar-se o diabo, ele era como diz a Bíblia, um aferidor de medidas. Ele era um dos seres criados por Deus mais belos, mais imponentes, andava em lugares privilegiados no céu, mas aí aquilo para ele não foi suficiente. Como a glória dele era muito grande, como o tamanho dele era muito grande, o resplendor dele, o brilho dele era muito grande. Enfim, como ele era um ser muito esplendoroso, ele pensou, eu posso ser maior do que Deus, vou colocar o meu trono acima. E é claro, como não podia ser diferente, ele foi expulso de lá. Ele foi tirado do seu lugar. Então, o que Satanás faz? Ele tenta fazer com que a gente vá para o caminho dele. Ele tenta fazer o ser humano ter o mesmo destino do que ele. Mas a Bíblia mostra que Deus já determinou um destino para Satanás. O inferno foi criado, foi preparado para o diabo e seus anjos. Seus anjos, a Bíblia fala aqui, referindo-se àqueles anjos que resolveram seguir a Satanás. Satanás ele é tão poderoso nas suas palavras, no seu jeito de falar, que ele foi capaz de arrastar 1/3 dos anjos do céu. Pensa bem, Deus em toda a sua glória, e mesmo assim Satanás conseguiu levar para si alguns anjos. E como Satanás sabe do seu castigo eterno, sabendo disso, tenta levar as pessoas com ele para lá. Por isso é que a Bíblia diz, não deem lugar ao diabo. Essa frase, não deem lugar ao diabo, está escrita em Efésios 4:27. E a gente pode entender o seguinte, até Jesus foi tentado por ele, mas venceu. Então observe, em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 também, mostra Jesus sendo tentado por Satanás no deserto. Então pense comigo, se Jesus foi tentado por Satanás no deserto, imagine eu e você. Se Jesus teve que passar por isso, se Jesus passou pelo momento de tentação, imagine nós. Nós também vamos passar. Todos os seres humanos nessa terra, sem exceção, passaram por algum tipo de tentação, por algum tipo de provação.
Lembra-se de Jó, lembra-se de José, lembra-se de Moisés. Todos eles passaram, Abraão. Alguns deles pecaram, outros deles venceram o pecado naquele momento. E Deus, Ele é aquele que nos dá força para que a gente possa vencer a tentação, para que a gente possa vencer as investidas de Satanás. A Bíblia mostra, repito, Lucas 4, Mateus capítulo 4, que Jesus foi tentado. E a Bíblia mostra a vitória de Jesus. E a vitória de Jesus sobre Satanás deu-se porque ele usou a palavra de Deus como arma contra o inimigo. Então, se Jesus usou a palavra do Senhor para ser arma contra o adversário, eu e você, nós também precisamos usar esta palavra como aliado nosso contra as tentações que Satanás vem contra a nossa vida. Então é claro, meu querido, que você pode vencer a tentação. Nós podemos vencer as ofensivas de Satanás contra a nossa vida. Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, é porque ele pode até tentar você, mas você não vai dar a oportunidade para ele vencer contra a sua vida. Glórias a Deus. Amém? Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, ela está dizendo que Satanás vai lutar contra você. Deus vai permitir com que você seja tentado. Deus permite que eu seja tentado, como todos esses que eu disse aqui, estes homens da Bíblia e todos que a Bíblia nos mostra. Mas isso não significa que vindo a tentação é para nós cedermos à tentação. Você pode vencer no nome de Jesus, porque Jesus venceu. Seguindo aí na nossa apostila, é Ele quem vai fazer de tudo para que você não encontre a salvação. Por isso devemos lutar contra Ele. Olha só, leia estes textos que estão fazendo referência aí a esta frase na sua apostila. Satanás vai fazer de tudo contra nós. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas principados e potestades. Mas nós vamos vencê-lo em nome de Jesus. O inimigo vem. Satanás vai lutar contra você, contra a sua família, contra os seus ideais. Talvez você vai fazer planos e ele vai se levantar contra isso. Mas ele não vai prevalecer porque maior é Deus na sua vida. Aleluias. Nós devemos lutar contra ele e vigiar, pois tenta a todo momento nos derrubar. Então, meu amado, lembra sobre a vigilância lá na primeira aula? Você deve ler a Bíblia, orar, jejuar, vigiar, tá? Inclusive vigiar vem antes disso, de acordo com vários versículos da palavra de Deus que você certamente leu, porque foi indicado para leitura lá na nossa primeira aula. Então a vigilância é um dos pontos fundamentais contra as tentações que o diabo levanta contra a nossa vida. Amém? Então você vai vigiar, você vai tomar cuidado, você vai perseverar. Inclusive o texto de 1 Pedro capítulo 5, ele fala para nós vigiarmos porque Satanás está bramando como leão buscando alguém a quem possa tragar. Então você vai ficar à espreita, você vai ficar atento, porque a qualquer momento o diabo pode lutar contra a sua vida, mas ele não vai prevalecer. Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Glórias a Deus por isso, né? Você já é um vitorioso porque Cristo morreu na cruz para lutar as suas guerras. Você precisa vigiar, você não pode baixar a guarda, mas quando Satanás vier, lute com as armas que o Senhor te deu e Deus vai te dar a vitória. Pessoal, o segundo agente da tentação é o mundo. E aí nós vamos ler na apostila. Olha quantas referências bíblicas tem nesse tópico, né? Como no anterior também tinham várias. Vamos lá. A Bíblia é muito clara quando diz para não amarmos o mundo. O texto de 1 João capítulo 2 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa e a sua cobiça e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia fala, a Bíblia nos adverte para nós não amarmos o mundo. O mundo aqui não é o planeta Terra, o universo, as pessoas, mas o sistema mundano organizado e diabólico contaminado pelo pecado. É daquela famosa frase bíblica, né? O mundo jaz no maligno, 1 João 5, versículo 19. O mundo é aquele dominado por Satanás, aquele
que na tentação de Jesus, que você leu no tópico anterior de Mateus capítulo 5, quando Satanás ele leva Jesus para um lugar alto, mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo será teu se prostrado me adorares. É esse mundo aí que a Bíblia se refere. Esse mundo que pertence a Satanás, o sistema mundano. Não, obviamente, como já foi lido aí, não árvores, o próprio planeta, as águas, não este mundo nesse sentido, porque isso pertence ao Senhor. Inclusive a Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Este mundo que pertence a Deus é a natureza, né? É o cosmos, o universo, cada ser humano é propriedade, é posse de Deus porque foi criado por ele. Mas o sistema mundano que dominou esta terra a partir do pecado e a partir da influência de Satanás, é a esse mundo que nós estamos nos referindo, é desse mundo que a Bíblia fala em 1 João capítulo 2. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Falando de mundo ainda, um outro mundo, no caso, a Bíblia fala assim, num dos versículos mais conhecidos da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mundo é esse? As pessoas. Pelo contexto ali você pode observar. Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo que nele crer, quem nele crê? As pessoas. Então o mundo ali são as pessoas, certo? Então, quando a Bíblia fala o mundo aqui que nós estamos estudando, é o sistema maligno, o sistema mundano. Entendido essa parte? Então vamos adiante ao segundo parágrafo aqui deste tópico. Por vezes o diabo oferece glória a quem quiser. Ele fez isso com Jesus, que nos ensinou como vencer a tentação de Satanás. Fiz referência a isso agora há pouco, né? Te dou todos os reinos, se tu prostrado me adorares. Como que Jesus venceu? O que está dizendo aí no texto que a gente acabou de ler. Como Jesus venceu, Jesus falou o seguinte: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente a Deus adorarás e só a ele servirás. Então Jesus venceu o diabo fazendo referência à palavra de Deus, que diz que nós não devemos dobrar diante as coisas deste mundo, apenas ao Senhor nosso Deus. E aí, a partir daquele momento, Satanás foi embora, Jesus venceu a tentação. Mas preste atenção, o que foi que o diabo ofereceu para Jesus? O mundo. Jesus te dou os reinos deste mundo. A quantas pessoas Satanás não oferece, né? Prazeres desta terra? A quantas pessoas Satanás não oferece domínio sobre estas coisas, sobre as coisas dessa vida? E infelizmente, muitas pessoas caem na tentação de Satanás. Ao invés de focarem a sua esperança em Deus, ao invés de olharem apenas para aquilo que Deus oferece a elas, pessoas aceitam ser levadas e ser seduzidas por as coisas deste mundo, pelas coisas passageiras, e acabam olhando para aquilo que não foi Deus que ofereceu. Acabam olhando para aquilo que Satanás lhes oferece. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, vai embora, porque a Bíblia diz que somente a Deus adorarás. E infelizmente tem pessoas se encurvando a coisas deste mundo e às coisas que Satanás oferece. Que Deus continue guardando a sua vida, você não será seduzido pelas coisas deste mundo. Seguindo aí no nosso comentário, a apostila vai fazer referência a uma oração de Jesus. Olha, em sua oração, Jesus pediu ao Pai que nos livrasse do mundo, ou melhor, em sua oração, Jesus pediu ao Pai que nos livrasse do mal que existe no mundo. Jesus orou pelos seus discípulos, ou seja, por nós, para que nós fôssemos livrados do mal do mundo. Este mundo, de fato, ele é contaminado pelo pecado. Jesus já orou por nós para que Deus nos guardasse. Por isso é importante entender que não devemos ter amizade com o mundo para não sermos inimigos de Deus. Quando a Bíblia fala, neste texto que você vai ler aí agora, em Tiago 4:4, para nós não termos amizade com o mundo, não é amizade com as pessoas, tá? Mas a amizade com o sistema mundano. Eu espero que você
esteja entendendo e que esteja ficando bem claro isso que a gente está falando. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Não é amizade com as pessoas, com o seu colega de trabalho. Isso aí é até bom para você cativá-las e trazer essas pessoas para a presença do Senhor. Mas sim a amizade com o sistema mundano. Ficar infiltrado no meio de palavras pecaminosas, num estilo de vida que não agrada a Deus. Isso aí que a Bíblia é contra. O cristão jamais pode tomar a forma deste mundo, mas andar na contramão de tudo que o mundo oferece. Andar em direção oposta. Olha só, se o mundo vai para a direita, você vai para a esquerda. Se o mundo vai para a esquerda, você vai para a direita. Você vai andar na contramão do que as pessoas estão dizendo. A arma que nos ajuda a vencer o mundo é a nossa fé. Isso está lá em 1 João 5,4. Leia para que você possa basear o seu conhecimento na palavra de Deus, mas isso aí precisa ficar claro no seu entendimento. É a fé que vai te ajudar a vencer o mundo. As tentações virão e você vai vencê-las como? Eu acredito, eu creio que eu não preciso ceder a essa tentação. Eu creio em Jesus, eu vou ficar firme na palavra. Eu creio que eu não dependo das coisas passageiras dessa terra para que eu possa agradar a Deus. Pelo contrário, ou seja, você vai ter fé em tudo isso que está sendo ensinado e essa fé na palavra de Deus que vai ajudar você a vencer o mundo. É essa fé que vai ajudar você a superar as tentações dessa terra e vão te dar a vitória em Deus, em Cristo Jesus. Pessoal, se porventura você não está lendo os textos sugeridos pela apostila, leia. Você precisa ler para que a sua fé seja baseada não naquilo que eu estou falando, mas no que diz a palavra de Deus. Faça isso, por experiência própria eu te digo, leia a Bíblia, porque isso é que vai gerar fé e fortificar a sua fé bem alicerçada aí no seu coração. Vamos lá então, pessoal, para o próximo agente da tentação, que é a carne. Eu disse que nós falaremos de 3 coisas. Satanás, o mundo e a carne, e é exatamente nesse ponto que nós estamos, neste último, a carne. E sobre a carne nós teremos um tópico, nós vamos falar sobre a luta da carne e do espírito, vamos falar dos desejos carnais e como superar e como vencer a tentação da carne. Então vamos aos detalhes aí, já na metade da nossa aula, e vem comigo para a gente entender. Olha, você vai precisar folhear muito a Bíblia nesta aula de hoje. Tem muitos textos ainda para você ler e é isso que vai edificar a sua fé. Vamos lá, pessoal. Quando a Bíblia fala da carne, está referindo-se à vontade de pecar. Então é nesse sentido. Se você ainda não tinha a compreensão do que seria a carne, biblicamente falando, são as vontades, os nossos desejos pecaminosos, porque a gente sente isso através da nossa carne, né? Tanto é que a Bíblia chama de prazeres carnais, a Bíblia chama de carnalidade, porque é o pecado que é influenciado pela nossa própria vontade. E neste sentido, não precisa nem necessariamente ter um agente de fora, como por exemplo Satanás e o mundo. Sem ter o diabo ou o mundo, nós pecamos pelos nossos próprios desejos de pecar. Olha só que terrível, né? Por isso esse é o pior dos inimigos. Ô pastor, pior é o diabo. Por incrível que pareça, não é. Conforme for lendo, eu vou explicando isso para você. Acho que já é até o próximo ponto aqui. Trata-se das fraquezas humanas, os desejos carnais. Ao contrário de Satanás, a carne é um inimigo que não devemos encarar. O conselho bíblico é fugir da aparência do mal. Então, é isso que eu quis dizer para você, que a carne é um inimigo ainda mais difícil que o diabo. Porque o conselho bíblico para vencer Satanás é você resistir o diabo, é você resistir. Inclusive, a Bíblia fala na carta de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a Bíblia manda você lutar, resistir Satanás. Agora, a carne, a Bíblia não manda você resistir à carne. A Bíblia fala para você fugir da aparência do mal, fugir dos desejos da carne. Esse é o conselho bíblico. Então, qual que é pior? Qual que é mais difícil? O diabo você precisa resistir, lutar contra ele, repreendê-lo no nome de Jesus.
revestir-se das armaduras de Deus e ir para a batalha. Agora, a carnalidade, a Bíblia manda você ir para longe dos seus desejos. Então, se você estiver passando por uma tentação, se você sabe que aquilo ali, alguma coisa específica, vai fazer você pecar, você deve evitar aquilo, você deve fugir, passar longe daquele desejo. Este é o conselho da palavra de Deus, porque a gente vence o externo. Vencer a nós mesmos é o mais difícil de tudo. A Bíblia vai nos dizer aí, olha só, leia 1 Coríntios capítulo 6, 1 Timóteo 6, 2 Timóteo 2, né? Os versículos estão descritos aí na sua apostila, e aí você vai observar o quão desafiador é para nós lutar contra nós mesmos, lutar contra os nossos próprios desejos. Mas é assim que deve ser. Por isso que você já aprendeu aqui em aulas anteriores, inclusive a primeira aula, quando fala sobre a nova vida em Cristo, é você ter um novo estilo de vida, é matar o velho homem e viver uma nova pessoa em Deus. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É neste sentido de que a partir de agora você não mais vive as coisas do seu próprio desejo, do seu próprio pecado, mas você vive as coisas que Deus quer que você viva. Você vai ver comigo aí no próximo ponto sobre a luta entre carne e espírito, uma luta que existe de um contra o outro. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, deixa ela no jeito aí, a gente vai precisar bastante desse texto bíblico e na apostila também, obviamente, e conforme nós formos lendo, você vai conferindo na sua Bíblia. Para evitar a vontade da carne, o crente deve andar no espírito. Então observe que há um dualismo aqui, ou carne ou espírito. Ou faço a vontade da carne, ou faço a vontade do Espírito. Ou faço a minha própria vontade, ou faço a vontade de Deus. Ou eu ando no pecado, ou eu ando em santidade. E assim sucessivamente. Você vai optar por qual? E o que eu devo fazer? Como eu devo viver? Aonde eu devo pisar? Que estilo de vida eu devo escolher? Se você andar na carne, ou seja, se você focar nos seus desejos, você vai andar mais no pecado. Agora, se você viver a vontade de Deus, você disser não para aquilo que você quer e buscar mais uma vida de oração, de jejum, de santificação, você vai viver a vontade de Deus, você viverá os propósitos do Senhor. É uma luta, carne e espírito. Seguindo a apostila, diz aí logo depois da referência bíblica, né? Vírgula, ou seja, ligado em Deus através da oração, leitura bíblica, vigilância e fé. Se você não orar, ler a Bíblia, vigiar e ter fé no seu coração, muito provavelmente você não vai conseguir resistir às tentações da carne. Mas com essas coisas, você será um vencedor. Você vai viver muito mais ligado em Deus do que nas coisas deste mundo. Jesus disse aos discípulos que o nosso espírito está sempre pronto. O problema é que a carne é fraca. Já ouviu falar deste texto? Lembra-se quando Jesus falou isso? Leia a referência da sua apostila que você vai lembrar-se do que se trata. Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E na verdade vai vencer quem você alimentar mais. Existe uma luta. O espírito está sempre pronto para vencer, está sempre pronto a fazer a vontade de Deus. Agora a carne, ela é fraca para estas coisas. Ela vai tentar fazer você desviar-se da presença de Deus. Mas você não vai dar vazão à carne, você vai sempre dar vazão ao Espírito. Até o apóstolo Paulo reconhecia as fraquezas da sua carne. Quando você lê Romanos 7, os versículos que estão descritos aí, você vai observar que o próprio apóstolo confessa a sua fragilidade. Mas não é porque alguém tinha essa fragilidade que a gente pode aceitar, cruzar os braços e falar assim, é normal perder, é normal a gente pecar mesmo, vamos desistir de lutar. Não, porque neste próprio texto que você acabou de ler aí, de Romanos 7, a gente vê como Paulo está decepcionado com os seus próprios desejos, com a sua própria fragilidade, e lutando sempre, e buscando sempre vencer, e sempre tentando sair vitorioso disso. É uma luta muito grande. Você observe que aqui
A gente está falando de uma luta ainda maior do que contra Satanás. Por quê? O próprio apóstolo Paulo venceu quantas vezes? Diversas vezes Satanás. Lembra-se de Atos capítulo 16? Quando o apóstolo Paulo orou e expulsou o espírito maligno de uma jovem, ela que adivinhava, né? O pessoal que estava com ela ali ganhava muito dinheiro devido à adivinhação dela. Na verdade, era Satanás que usava aquela jovem. Paulo, usando a autoridade do nome de Jesus, repreendeu o espírito maligno que tinha naquela jovem e ela não adivinhou nunca mais. Satanás saiu da mente daquela menina, ela vivia aprisionada pelo diabo. Então observe que com uma palavra de autoridade, Satanás foi expulso. E aqui em Romanos nós vemos o apóstolo Paulo queixando-se ou apresentando um momento de fragilidade onde ele reconhece que nós somos falhos, que nós como seres humanos precisamos da misericórdia de Deus, assim como você. Agora, você não pode, percebendo a sua fragilidade, ceder à tentação e falar assim, mas eu sou pecador mesmo, eu vou entregar os pontos. De maneira nenhuma. Deus está contigo e você vai vencer a tentação. Claro que nós pecamos, porém você vai lutar contra isso. É literalmente uma guerra de nós contra nós mesmos. Mas se você viver em fé, oração e vigilância, você é vencedor e é isso que Deus deseja para a sua vida. O cenário é mais ou menos assim. Enquanto seu espírito quer orar, ler a Bíblia, ter comunhão com Deus, sua carne quer distrações passageiras e até mesmo coisas pecaminosas. É um lutando contra o outro. Dá uma olhadinha aí em Gálatas 5,17, você vai notar como o apóstolo Paulo narra este fato. Um lutando contra o outro, para que um não faça o que o outro deseja. É a carne lutando contra o espírito lutando contra a carne. Agora, caminhando para o final da nossa aula, nós vamos olhar aí no texto de Gálatas capítulo 5, nós vamos fazer referência a estas tentações que estão escritas aí, aos pecados descritos pelo apóstolo Paulo, tanto em Gálatas capítulo 5, quanto em Colossenses capítulo 3. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus e aí a gente vai olhando cada um deles. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso em Gálatas 5, os versículos 19 ao 21, e também em Colossenses 3, versículos 5 ao 9. Vejamos um a um os desejos carnais que desagradam a Deus. Vamos dar uma olhadinha neles aí. Talvez alguns deles que constem na sua apostila, né? Um tracinho e um pecado. Tracinho mais um pecado. Talvez na sua Bíblia a palavra ela seja diferente, mas é claro, ela significa exatamente a mesma coisa. Tanto é que entre parênteses eu coloquei um pouco do significado, né? Uma coisa bem simples para você entender do que se trata e você poder compreender basicamente o que significa essa tentação, este pecado. O primeiro aí é prostituição, são as relações sexuais fora do casamento. Então qualquer prática sexual extraconjugal é considerado prostituição. Não é apenas uma pessoa vender o seu próprio corpo, mas sim a Bíblia mostra um pecado ainda mais abrangente nesse sentido. Impureza são as imoralidades, pornografias, pensamentos maldosos. A prostituição é a prática em si do pecado sexual fora do casamento. A impureza é a contaminação da mente antes mesmo da prostituição. Então uma pessoa ela se prostitui quando ela pratica relação sexual extraconjugal. E uma pessoa ela se torna impura quando ela é imoral nos seus pensamentos. Então não só a prática, não só o ato em si, mas o pensar sobre aquele ato extraconjugal ou sexual fora do casamento. O terceiro aqui é a lascívia, que é a sensualidade na vestimenta e demais formas. A lascívia é quando você é usado ou quando alguém, né, usa-se do corpo para sensualizar, para servir de cobiça para uma outra pessoa. Isso é a lascívia. Então você observa que estes três pecados eles têm uma relação entre si. O quarto aqui é a idolatria, que é a adoração ou veneração a qualquer outra coisa ou alguém que não seja Deus. Idolatria é o pecado
de colocar alguém, ou pode ser qualquer coisa, não alguém especificamente, mas dinheiro, tempo, família, qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, você substitui. Deus é o primeiro lugar na nossa vida. Quando alguém substitui o primeiro lugar de Deus, isso é idolatria. O próximo é feitiçaria, que é uma referência a bruxarias, ocultismos, espiritismo, enfim, né? Aí você vai ter também porfias, emulações, pelejas, dissensões, que são sinônimos, que é qualquer tipo de briga, discussão, etc. O próximo é uma palavrinha muito pequena, ira. Na ira, nós não podemos deixar ela gerar o pecado, mas pior do que ela é o que ela pode gerar a partir daquele sentimento original. Próximo ponto aqui, heresias, facções, que é falsidade, erros e divisão com a palavra de Deus. Tem pessoas que infelizmente usam a palavra para levar outro a errar, usa a palavra para dissensão, para brigas, usa uma coisa santa que é a palavra de Deus para gerar mentira no coração de outra pessoa. Tem gente que faz isso, meu Deus, é claro que tem. Isso aí a Bíblia chama de heresia. Inveja, você sabe muito bem o que é inveja, né? Mas eu trouxe aqui um significado que é antipatia ao sucesso dos outros. Isso é um sentimento horrível, né? E pecaminoso, certamente. O próximo é homicídio, discordância. Matar alguém é pecado, mas a Bíblia fala também sobre o matar com palavras, né? Assim, sobre matar com a língua, não apenas fisicamente. São as discórdias, né? O homicídio, as discórdias. Outro pecado aqui, bebedice, que é tomar bebida alcoólica, né? Embriagar-se através do álcool. A Bíblia fala contra também a glutonaria. Uma coisa é você alimentar-se como todas as pessoas fazem, nós precisamos disso. Outra coisa é você pecar através disso. Mas pecar por comer, pastor? Sim, é a glutonaria, o apetite desordenado, o que algumas pessoas chamam de comer pelos olhos, né? A pessoa está vendo, está comendo ali. Então, tanto a pessoa beber, tomar álcool, e aí a pessoa vai viver uma vida pecaminosa através do pecado da bebida, e a glutonaria, que é comer demais, tanto uma coisa quanto outra, é pecado. Seguindo Colossenses capítulo 3, tem uma outra listinha aí, que é a vil concupiscência, que são os desejos vis, desejos passageiros, a pessoa desejar o que não pertence a ela, desejar as coisas dos outros. A avareza, que é amar o dinheiro, que é colocar o dinheiro acima das pessoas, colocar o dinheiro acima de Deus. Isso é pecado, considerado o pecado da avareza. Palavra torpe, linguagem obscena, palavrão, xingamento, murmuração. Olha só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando palavras para edificar a sua vida. Estou usando palavras para levar ao seu conhecimento Deus e as Sagradas Escrituras. Mas quantas pessoas usam essa mesma arma, palavras, para amaldiçoar, para murmurar, para falar mal do outro, para usar palavras torpes, né, que a gente chama popularmente aí de palavrão. Então, a mesma palavra, uma mesma coisa que é a palavra, ela pode ser bênção ou maldição. Assim como beber, você pode beber água, beber refrigerante. Aliás, a água faz tão bem para a saúde, né? Mas beber também pode ser um pecado quando se refere a álcool. E assim também o alimento. A gente falou agora há pouco. Todos precisamos nos alimentar. Mas tem pessoas que entram no pecado da glutonaria. Palavra é uma coisa boa, assim como pessoas falam coisas boas, mas também usam uma palavra maldizente, que são as palavras torpes. E o último aqui para terminar é a mentira. A Bíblia fala que Satanás, ele é o pai da mentira. Em Deus a verdade e no diabo a mentira. Então toda essa lista que acabamos de ver aqui são tentações geradas pela nossa própria concupiscência, pela nossa própria carne, pelos nossos próprios desejos. A grande maioria daqui, por que não dizer todas essas coisas que estão nessa lista? Elas podem acontecer dentro do nosso coração sem interferência de fora, sem interferência mesmo do mundo ou de Satanás. Tá vendo? Porque nós somos o nosso pior inimigo? É devido a isso.
porque o pecado ele nasce em nós. Eu quero até trazer para você uma alusão, uma comparação com um terreno. Imagine um solo, uma terra fértil. Se você não plantar nada, vai nascer alguma coisa. O que vai nascer ali? Mato. Então assim somos nós, eu e você. Se você não colocar nada de bom no seu coração, vai nascer do mesmo jeito. Só que o que não é bom, o que é ruim. Então o que é ruim, o mato, ele não precisa ser plantado. Isso tudo que nós falamos aqui nasce naturalmente dentro de nós. E nós precisamos lutar contra isso. Agora, por outro lado, se você quer que nasça o bem no seu coração, aí sim você precisa plantar. Aí você precisa colocar sementes de Deus no seu coração e mesmo tendo sementes de Deus no seu coração, o mato vai nascer. Mas aí você vai lá, vai capinando. Você plantou o quê? Milho, arroz, feijão. Você precisa, mesmo tendo plantado coisas boas, ir lá capinar para que o mato não cresça mais e não seja maior do que aquela coisa boa que você plantou. É essa comparação que eu quero trazer aqui para você, esse exemplo, para que você possa entender como a gente precisa plantar coisas boas no nosso coração e mesmo assim ir podando as coisas ruins que nascem, né? Aí agora, para terminar, nós vamos falar sobre como vencer a tentação. Nos versículos 22 e 23 de Gálatas, capítulo 5, é ensinado sobre o fruto do Espírito, que é produzido no cristão através da sua comunhão com Deus. Veja que para toda a obra da carne há um fruto do Espírito que se opõe a ele. Por exemplo, paz combate porfias, emulações são vencidas pela mansidão, fidelidade vence a prostituição, etc. E aí eu vou te dar uma atividade agora aqui, algo para você fazer. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fé, que é fidelidade, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. A lista continua em Colossenses 3, 12 ao 14. Você abra a sua Bíblia e leia, faça essa dinâmica, faça essa atividade prática e você vai observar lá. O que está escrito em Colossenses 3, do 12 ao 14? São as entranhas de misericórdia, humildade, suportar uns aos outros e o perdão. Estas são ações, ou seja, frutos do Espírito que nascem em nós a partir de a gente plantar a semente da palavra de Deus. Quando você planta a semente da palavra de Deus, nascem estas coisas, o amor, a alegria, né, entranhas de misericórdia, tudo isso que acabamos de ler na nossa apostila e, é claro, na sua própria Bíblia. Encha-se do Espírito Santo e o fruto nascerá em você de forma natural. É a comparação, é o exemplo que eu dei aqui para você de uma terra fértil, que se você não plantar nada, vai nascer mato, mas se você plantar uma semente boa, que no caso aqui, se você colocar o Espírito Santo, vai nascer em você coisas boas, vai nascer em você esse amor, essa paciência, vai nascer em você essa benignidade, essa temperança, vai nascer em você o fruto do Espírito. Então você vai ser um homem e uma mulher de Deus próspero e abençoado. E como eu já disse, vai continuar nascendo mato, mas você vai capinar, mas você vai trabalhar para que essas coisas não se criem dentro do seu coração. Você vai fazer de você uma boa terra, um terreno fértil, um terreno sólido, um terreno que agrade a Deus, que produza bons frutos. Amém? Que Deus abençoe você por mais esta aula, por ter concluído mais este capítulo aqui da nossa apostila. E vamos adiante, porque temos muita coisa pela frente ainda, pessoal. Aí na sua apostila tem um questionário, aliás, em todas as aulas, né? Em todas as aulas tem um questionário na sua apostila. Faça este questionário. No entanto, não atenha-se apenas a ele. Ele é apenas uma prévia de uma prova que nós vamos ter no final do nosso curso, tá bom? Você que está fazendo esse curso online, vai ter uma provinha para você responder no final da 13ª aula. Parabéns por chegar até aqui e vamos adiante. Você está apenas no início da sua caminhada cristã. Deus te abençoe.